Pode um motor ser tão poderoso que acabe por cavar a sua própria sepultura? Durante décadas, rugiu pelas estradas como uma besta indomável. O seu som era tão inconfundível que bastavam alguns segundos para sabê-lo. Aí vinha um caminhão com alma de guerra. Rápido, feroz, fiável e completamente fora de controle. Era o favorito dos caminhonistas mais exigentes. Um símbolo de força bruta que parecia invencível. Mas um dia, sem aviso, desapareceu. Como se o mundo se tivesse cansado da sua potência. O que poderia ter destruído o motor mais temido e amado da indústria? O que vais descobrir não é apenas a história de um motor lendário. É um retrato cru de como o poder, se não se adapta, transforma-se em fraqueza. E como, por vezes, ser o melhor não basta para sobreviver. O Detroit 8V92 não foi concebido numa confortável sala de reuniões, nem idealizado por engenheiros de fato engomado. Nasceu nas entranhas de uma guerra que exigia o impossível. Nos anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos precisava de motores que não fossem apenas potentes, mas incansáveis. Máquinas que pudessem operar durante meses em alto mar, sem margem para erro, sem pausas, sem falhas. Foi aí que entrou a Detroit Diesel. Enquanto o mundo ardia em conflitos, a empresa afinava uma tecnologia que poucos compreendiam: o motor a gasóleo de 2 tempos. Ao contrário dos motores convencionais, estes geravam potência a cada rotação da cambota, não uma a cada 2 ciclos. Essa brutal eficiência fez a diferença crítica nos navios de guerra e, após o conflito, a Detroit não estava disposta a deixá-la no oceano. Com o passar dos anos, começaram a adaptar essa arquitetura militar para outros campos: autocarros, maquinaria pesada e, finalmente, caminhões de longo curso. Mas não era suficiente. O 6V92 já estava a quebrar esquemas. Contudo, a Detroit tinha uma ideia ainda mais selvagem: acrescentar 2 cilindros. Não apenas para aumentar o tamanho, mas para criar algo completamente novo. O mundo já conhecia a força da Detroit Diesel, mas ninguém estava preparado para o que viria. Quando os engenheiros decidiram combinar tudo o que tinham aprendido no campo de batalha com um design ampliado, nasceu uma criatura diferente de tudo o que existia: o Detroit 8V92. Não era apenas um motor maior. Era uma declaração de guerra em forma de aço e pistões. Com 736 polegadas cúbicas e 8 cilindros dispostos em V, este motor libertava uma força brutal. Cada cilindro entregava cerca de 53 cavalos de potência e, juntos, produziam até 425 cavalos e mais de 1.400 lb-ft de binário. Numa época em que os motores lutavam para ultrapassar os 300 cavalos, isto era como usar dinamite para acender uma vela. Mas o que o tornava verdadeiramente imparável era sua natureza de 2 tempos. Enquanto outros motores completavam um ciclo de combustão a cada 2 voltas, o 8V92 fazia-o em cada rotação. Isso significava o dobro de explosões, o dobro de impulso, o dobro de brutalidade. Era como ter um martelo pneumático a trabalhar sem descanso debaixo do capote. Além disso, o seu design modular trouxe um detalhe revolucionário: camisas de cilindro úmidas que podiam ser substituídas sem desmontar todo o motor. Para os operadores de frota, isto era ouro puro. Menos tempo na oficina, mais tempo na estrada, mais dinheiro no bolso. E como se não bastasse, foi-lhe adicionado um supercompressor maciço que não só melhorava a combustão, como dava ao motor a sua assinatura sonora: um rugido agudo, grave e visceral, que cortava o ar como um grito de guerra mecânico. O rugido do Detroit 8V92 não era simplesmente barulho de motor. Era um aviso, uma presença, um hino mecânico que anunciava poder sem pedir licença. Para os caminhonistas veteranos, aquele som agudo, vibrante e visceral não se parecia com nada mais na estrada. Bastavam alguns segundos para sabê-lo: aí vem um. E não vinha sozinho. Trazia consigo uma reputação de força imparável. Os operadores diziam que este motor podia arrastar uma montanha, e sorrir enquanto fazia. Cargas de 80 mil libras pareciam leves quando estavam sobre um chassi movido por um 8V92. As subidas deixavam de ser ameaças e transformavam-se em desafios vencidos com arrogância. Nos anos dourados do transporte, finais da década de 70 e início dos anos 80, esse som era a banda sonora do progresso. Caminhonistas independentes, recém-empoderados pela desregulamentação do setor, encontravam no 8V92 um aliado perfeito: forte, resistente, fácil de manter e cheio de atitude. Não era apenas um motor. Era uma identidade sobre rodas. Um grito de liberdade, de orgulho, de poder bruto.
As áreas de serviço para caminhões em todos os Estados Unidos ressoavam com o mesmo ronco grave. As revistas do setor levavam-no nas capas como se fosse uma celebridade. E nas autoestradas interestaduais, a sua presença era impossível de ignorar. O 8V92 tinha uma força selvagem, sim, mas essa força vinha com um preço, e um preço muito alto. Enquanto outros motores da época conseguiam entre 6 e 7 milhas por galão, o 8V92, em condições ideais, mal chegava às 4 ou 5 mpg. E isso se o condutor tivesse o pé leve, algo que, com aquele rugido, era quase um pecado. Para muitos, atestar não era uma rotina, era uma obrigação constante. Uma sede insaciável que drenava carteiras a cada milha. Nos anos em que o gasóleo era barato e abundante, ninguém se queixava demasiado. O 8V92 valia a pena. Mas quando os preços do combustível começaram a disparar, a história mudou. Os operadores de frota, habituados a contar cêntimos por milha, começaram a fazer contas, e os números já não batiam certo. O motor que parecia imprimir dinheiro, agora começava a devorá-lo. E esse não era o seu único problema. O design de 2 tempos, tão eficaz em potência, também tinha suas sombras. Consumia mais óleo, exigia manutenção mais frequente e começava a levantar sobrancelhas entre os reguladores ambientais. Porque sim, não só bebia gasóleo como se fosse água. Também cuspia fumo como uma locomotiva zangada. O 8V92 não foi derrotado por outro motor. Foi vencido por algo invisível, mas imparável: a mudança. A meio da década de 80, o rugido que tinha dominado as autoestradas começou a soar fora de lugar. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, que durante anos se focara nos automóveis, passou a mirar também nos caminhões pesados. E o 8V92, com seu design de 2 tempos, era uma autêntica pesadelo ecológico sobre rodas. Por quê? Porque parte do combustível não se queimava por completo. Ia direto para o escape, criando uma nuvem cinzenta que, durante muito tempo, fez parte do encanto até deixar de o ser. O mesmo design que lhe dava mais potência, tornava-o também mais poluente. Ao mesmo tempo, uma nova revolução silenciosa crescia debaixo dos capos da concorrência. Motores de 4 tempos, com injeção eletrônica, turbocompressores melhorados e sistemas de gestão computadorizados começavam a igualar e até a superar a potência do 8V92, mas com menor consumo e menos emissões. A Detroit Diesel tentou resistir. Incorporaram controlos eletrônicos, ajustaram a injeção de combustível, modificaram o turbocompressor. Mas não era suficiente. Cada melhoria vinha com um sacrifício: mais peso, mais complexidade, mais custos, menos identidade. O 8V92 estava a transformar-se em algo que já não era ele próprio. E, entretanto, os concorrentes ultrapassavam-no em silêncio. Em 1993, a Detroit Diesel fez o impensável: anunciou o fim do 8V92. O motor mais emblemático da marca, o rugido que tinha definido uma era, seria descontinuado. Mas não só isso, a empresa eliminaria toda sua linha de motores de 2 tempos para estrada. Foi como se a Harley-Davidson anunciasse que já não fabricaria motas com seu clássico ronco grave. Uma viragem tão radical que abalou os alicerces da indústria de caminhões nos Estados Unidos. Para muitos operadores fiéis, a notícia caiu como uma traição. Durante anos, tinham confiado seu sustento e o seu orgulho a esse motor. Tinham-no conduzido por milhões de milhas. Tinham-no reparado no meio do nada. Tinham-no ouvido rugir sob tempestades, em desertos, na neve. E agora diziam-lhes que aquele símbolo não tinha futuro. Alguns recusaram-se a aceitar. Correram a comprar os últimos caminhões com motor 8V92 antes que se esgotassem. Outros começaram a acumular peças de substituição, como se preparassem para uma guerra. Houve até quem modificasse as suas unidades para evitar ter de a substituir. Era mais do que apego. Era lealdade cega ao motor que lhes tinha dado tudo. Mas o mundo já não girava em torno da força bruta. As normas de emissões de 1994 eram simplesmente demasiado rigorosas. Para cumpri-las, o 8V92 teria de ser redesenhado do zero, perdendo grande parte do que o tornava único. A Detroit Diesel sabia disso. Investir nessa batalha seria condenar-se. Assim, apostaram no futuro. Motores de 4 tempos, mais limpos, mais eficientes, mais silenciosos. Foi uma aposta necessária, mas custosa. Os primeiros modelos tiveram problemas. A cota de mercado da Detroit caiu. E, durante algum tempo, muitos desejaram poder voltar atrás.
Embora o último 8V92 tenha saído da linha de produção em 1995, a sua história não terminou aí. Na verdade, em muitos sentidos, estava apenas a começar. Décadas depois de ser descontinuado, este motor continua vivo, em feiras de caminhões, em fóruns de colecionadores, em vídeos que acumulam milhões de visualizações e, sobretudo, na memória daqueles que o conduziram. Há quem o restaure como se fosse uma obra de arte. Outros mantêm-no operacional, desafiando o passar do tempo com peças difíceis de encontrar, apenas para ouvir rugir mais uma vez. Por que tanto apego? Porque o 8V92 não era apenas um motor. Era o símbolo de uma época mais selvagem, mais livre. Representava o espírito do camionista independente que atravessava o país com a única companhia do volante e daquele rugido metálico inconfundível. Enquanto hoje tudo parece silencioso, digital e automatizado, o 8V92 recorda uma era em que a força se sentia no peito, não no ecrã. Uma época em que o condutor conhecia o seu motor como um amigo, ouvia-o, sentia-o, compreendia-o. Tecnicamente, foi um marco. Com o seu design modular, as camisas úmidas substituíveis, a sua potência sem rival, estabeleceu um padrão que obrigou toda a indústria a evoluir. Ainda hoje, alguns dos seus princípios continuam presentes em aplicações marítimas ou estacionárias, onde a durabilidade é mais valiosa do que a eficiência absoluta. E mais além dos dados, dos números e das normas, o 8V92 deixou uma marca emocional que nenhum motor moderno conseguiu igualar. Porque a sua queda não se deveu à fraqueza, mas sim à incompatibilidade com um mundo que já não tinha espaço para sua grandeza. Num mundo onde os motores agora sussurram em vez de rugir, onde a eficiência se impõe ao caráter e a tecnologia substitui a intuição, é impossível não perguntar: o que perdemos ao domesticar as nossas máquinas? O Detroit 8V92 não era perfeito. Era barulhento, ineficiente, insaciável. Mas também era honesto, visceral, humano. Tinha alma. Cada arranque era uma declaração, cada som uma promessa de potência sem limites. Não precisava esconder os seus defeitos atrás de ecrãs ou sensores. Funcionava, ponto. E quando falhava, podias ouvi-lo. Hoje, andamos mais depressa. Sim, com menos emissões, menos ruído e mais controle. Mas também com menos paixão. Onde ficou a ligação entre o condutor e a sua máquina? Onde ficou aquela sensação de dominar uma força crua e selvagem? Talvez o 8V92 fosse demasiado poderoso para o seu próprio bem. Ou talvez fosse simplesmente demasiado autêntico para sobreviver num mundo que começou a preferir o silencioso, o limpo, o confortável. Por isso, se alguma vez ouviste rugir ao longe, se alguma vez o viste cuspir fumo enquanto arrastava o peso de meio país sobre o seu lombo de aço, não esqueças. Porque esse som, essa história, esse legado, lembram-nos que houve um tempo em que conduzir era mais do que ir do ponto A ao ponto B. Era sentir. Era viver. Agora pergunto-te. Nesta nova era de motores elétricos, inteligência artificial e rotas perfeitamente planificadas, não estaremos a afastar-nos demasiado daquilo que um dia nos fez amar as máquinas? Deixa a tua opinião nos comentários. E se esta história te fez vibrar, subscreve para descobrires mais lendas mecânicas, mais segredos enterrados e mais capítulos esquecidos que ainda esperam para ser contados. Porque há motores que se apagam, e há outros que nunca deixam de rugir.